Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso estudo de Gênesis. Depois da queda, Adão e Eva foram expulsos do Éden, mas a vida continua fora do paraíso. Agora, a humanidade começa a se multiplicar, e este capítulo nos apresenta o primeiro grande drama humano, o assassinato entre irmãos. A história de Caim e Abel nos ensina uma lição poderosa. O pecado não ficou apenas no jardim do Éden. Ele passou a habitar dentro do coração humano. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 4. O versículo 1 nos conta sobre o nascimento de Caim. Adão e Eva têm seu primeiro filho, e Eva o chama de Caim, que significa adquirido. Ela provavelmente acreditava que ele poderia ser o descendente prometido por Deus, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Mas, como veremos, a história tomaria um rumo bem diferente. Logo em seguida, no versículo 2, nasce Abel. Seu nome significa sopro ou vapor, quase uma premonição da fragilidade da vida humana após a queda. Caim se torna agricultor, trabalhando a terra, enquanto Abel se torna pastor de ovelhas. Ambos tinham vocações legítimas, mas o que os diferenciava era a motivação em seus corações. E essa diferença fica clara nos versículos 3 a 5, quando ambos trazem ofertas ao Senhor. Caim oferece uma parte do fruto da terra, algo que parece ter sido feito por pura obrigação. Já Abel oferece as primícias, a gordura de suas ovelhas, ou seja, o melhor que ele tinha. A Bíblia nos diz que Deus não olha apenas para o sacrifício, mas para o coração de quem o oferece. O livro de Hebreus confirma que Abel agiu com fé e entrega verdadeira. O resultado? Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita Caim e sua atitude. A reação de Caim é de ira e ressentimento. E é aqui que Deus, como um pai amoroso, intervém nos versículos 6 e 7, tentando corrigir Caim antes que fosse tarde demais. Deus o alerta: por que você se irou? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas, se não fizer, o pecado está à porta. Ele deseja dominá-lo, mas você deve dominá-lo. O pecado é descrito como uma fera à espreita, pronta para atacar, mas que pode ser vencida. É um aviso claro, uma chance para Caim mudar de rumo. Mas Caim não ouve. No versículo 8, a inveja se transforma em ódio, e o ódio em morte. Ele chama seu irmão Abel para o campo, e ali o mata. Este é o primeiro assassinato da história. Um retrato sombrio de até onde o coração humano pode chegar quando se afasta de Deus. A violência que vemos no mundo hoje teve sua semente plantada ali, no ciúme de um irmão. Nos versículos 9 e 10, vemos Deus confrontando Caim, assim como perguntou a Adão: onde estás? Deus agora pergunta: onde está Abel, seu irmão? A pergunta não é por falta de informação, mas um convite ao arrependimento. A resposta de Caim, porém, é cheia de arrogância e desafio. Não sei, sou eu o protetor do meu irmão, mas a verdade não pode ser escondida. Deus declara: a voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. É um símbolo poderoso da justiça divina, que ouve até mesmo o clamor silencioso do inocente. A consequência vem nos versículos 11 e 12. A maldição sobre Caim. Agora você está amaldiçoado e expulso da terra. O solo, que já era difícil de cultivar por causa da queda, se torna completamente improdutivo para ele. Caim é condenado a ser um fugitivo e errante, alguém sem lar, sem propósito e, principalmente, sem paz interior. Diante da sentença, Caim finalmente demonstra algum sentimento. Mas não é arrependimento, é autopiedade. Nos versículos 13 a 15 ele diz: minha punição é maior do que posso suportar. Ele teme ser morto por qualquer um que o encontre. E aqui vemos um vislumbre da incrível misericórdia de Deus. Mesmo após um crime tão terrível, Deus coloca um sinal em Caim, não como uma marca de castigo, mas como um sinal de proteção, impedindo que ele fosse morto por vingança. Isso nos mostra que, mesmo em sua justiça, Deus é compassivo.
No versículo 16, lemos que Caim se afastou da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, que significa errância ou fuga. Lá, ele constrói uma cidade, uma tentativa humana de criar segurança e estabilidade longe de Deus. Mas essa civilização nasce sobre o sangue de um irmão inocente. Os versículos seguintes detalham a descendência de Caim. Vemos avanços culturais, a música, a metalurgia, a vida urbana. Mas, junto com o progresso, vemos a decadência moral. O exemplo mais claro é Lameque, descendente de Caim e o primeiro polígamo registrado. Ele se gaba de ter matado um homem por um simples ferimento, mostrando uma arrogância e violência que superavam até as de seu ancestral. A maldade humana estava crescendo exponencialmente, mas o capítulo não termina em desespero. Os versículos 25 e 26 nos trazem um raio de esperança. Adão e Eva têm outro filho e o chamam de Sete, que significa designado ou substituto. Eva diz: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel. É através da linhagem de Sete que a promessa de um redentor continuaria. Dessa linhagem viriam Noé, Abraão e, finalmente, o Messias. O capítulo se encerra com uma nota de renovação espiritual. Naquele tempo, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Mesmo em meio à violência e à rebelião, um remanescente fiel ressurge e busca a Deus. A história de Caim e Abel é um microcosmo da humanidade. Ela nos mostra duas linhagens, duas posturas diante de Deus. A de Caim, que representa a rebeldia, a autossuficiência e a civilização sem Deus, e a de Sete, que representa a adoração, a fé e a esperança na promessa divina. O que podemos aprender com isso hoje? Primeiro, que Deus vê o coração por trás das nossas ações. O valor não está no que damos, mas em como damos. Segundo, o pecado, quando não é confrontado, cresce e destrói. Pequenas invejas podem gerar grandes tragédias se permitirmos. Terceiro, a justiça de Deus é perfeita, mas sua graça é ainda maior. Ele protegeu Caim, mostrando que sempre há uma chance para o arrependimento. E por fim, mesmo nos momentos mais sombrios, há esperança. A linhagem de Sete nos lembra que Deus sempre preserva um povo para si e cumpre suas promessas. Gênesis 4 nos mostra o poder destrutivo do pecado, mas também a fidelidade de Deus em manter viva a esperança da redenção. Mesmo após a primeira morte, a primeira tragédia familiar, Deus continua escrevendo sua história. No próximo capítulo, veremos as gerações que vieram de Adão e como o mundo continuou a se multiplicar até chegar aos dias de Noé. Se este estudo te abençoou de alguma forma, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Obrigado por acompanhar mais um capítulo e até o próximo vídeo.